Olá, você que está iniciando essa série conosco, que Deus te abençoe, capacite, que me capacite e que juntos possamos aprender cada dia mais a orar com entendimento. Queridos, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 51. Abre tua Bíblia, tenta aí bem assim no meio, que provavelmente você acerta em Salmos. Se não, você vai abrir ali em Jó, que é antes, ou vai abrir em Provérbio, que é depois. Tenta encontrar aí no meio. Salmo 51. E nós vamos fazer o nosso estudo de 10 dias sobre alguns versículos desse salmo, sobre orar com entendimento. Encontrou? Muito bem. Vamos começar lendo o versículo 1, tá bom? O nosso primeiro tema está no versículo 1. Não é o versículo 1, é um pedacinho do versículo 1. Leia comigo. Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão. Muito bem. Então, aqui o que é que está acontecendo? O salmista Davi havia cometido um pecado terrível. Todo mundo conhece aquela história, né? Da mulher de Urias. Não vamos gastar tempo falando nisso. Ele estava aqui clamando a Deus. Um salmo que era cantado, mas que era também uma oração. E ele, quando você termina de ler esse salmo, você vê que ele está aliviado. Por quê? Porque ele orou com entendimento e ele sabia que a oração dele foi atendida. Muito bem, mas antes de começarmos exatamente estudar o tema de hoje, eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Maravilhoso Deus e Pai, maravilhoso Jesus, maravilhoso Espírito Santo, graças te damos, porque, Senhor, a oração está ao alcance de todos nós. Porque sabemos que os teus ouvidos estão abertos às nossas súplicas e que teu rosto se volta para nós quando clamamos a ti com inteireza de coração. Fica conosco e ensina-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. No Salmo 51, no versículo 1, nós vamos aprender aqui o entendimento do que está sendo falado. Nós vamos começar aqui somente com a primeira parte. Nós vamos estudar hoje, compadece-te de mim, ó Deus. Nós vamos estudar exatamente a palavra compadece-te. Veja, a pessoa estava pedindo a Deus que se compadecesse dela. O que é se compadecer? Se compadecer é ter compaixão. Compaixão. E o que é ter compaixão? Se você quiser, pega um dicionário na sua casa e você vai olhar. Compaixão é ter pena, ter misericórdia, ter cuidado, ter amor por aquela pessoa, sentir o que ela sente e agir para ajudar, para minimizar ou resolver o problema daquela pessoa. Algumas pessoas misturam compaixão com empatia. Não, empatia você fica só no sentimento. Na compaixão existe um ato de resolver o problema ou tentar ajudar a resolver o problema da pessoa. Isso é compaixão. Compaixão é tomar o lugar do sofredor, é se colocar no lugar dele para tentar resolver o problema dele. E eu te pergunto uma coisa. Quando a gente diz, Senhor, compadece de mim, Senhor, tem compaixão de mim, você já disse isso? Você já pediu para Deus ter pena de você, para cuidar de você? E você creu na resposta da sua oração? Deus teve compaixão de você mesmo? Ou você às vezes tem se pegado pensando assim, parece que Deus não se importa comigo. Olha, se você pensa que Deus não se importa com você, então você pensa que Ele não tem compaixão de você. Então quando você pede, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, mas você não acredita que Ele tem compaixão, você está fazendo uma oração com palavras vãs. Por quê? Porque eu tenho que entender as palavras que eu digo a Deus e eu tenho que entender como elas se aplicam a Deus. Eu não posso me usar como modelo quando eu quero pensar em Deus. O que a Bíblia fala sobre Deus, a palavra que a Bíblia fala sobre Deus, eu tenho que pensar nele como Deus e não como eu, e não isoladamente no momento. Então, o que é compaixão? É sentir a dor do outro, colocar-se no lugar do outro, mas colocar-se de maneira prática para resolver o problema do outro. Me diga uma coisa. Deus tem tido compaixão de mim e de você? Deus tem compaixão de nós? Será que nós temos sempre em mente, quando pedimos a Deus alguma coisa, o tamanho da compaixão de Deus por nós? Será que Deus se coloca no nosso lugar, se colocou no nosso lugar? Será que Deus tem lutado para amenizar nossas dores e os nossos sofrimentos? Bom, para nós analisarmos rapidinho se Deus tem compaixão de nós, eu quero ler com você 3 textos. Porque nós cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
E às vezes, algum de nós, eu passei por isso na minha vida antes de compreender a palavra, tinha uma simpatia e um amor muito grande por Jesus, o Deus que se fez homem, e o Deus que esteve entre nós, e o Deus que pisou nesse chão empoeirado que eu pisei, e o Deus que chorou, o Deus que sentiu fome, que sentiu tristeza. Por isso, eu sempre me identifiquei mais com Jesus e tinha muita dificuldade de lidar com Deus, o Pai e Deus, o Espírito Santo. Porque eu achava assim, Jesus é o Deus bom, o Pai, né, é um Deus rigoroso lá distante. E às vezes, por conta dessa falta de entendimento, nós temos a dificuldade de orar. Porque Jesus disse assim, quando orares, entra em teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, no meu nome. Mas a oração vai no nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo para o Pai. Então, eu tenho que ter entendimento da compaixão de Deus, de Jesus, de Deus, o Pai, e de Deus, Espírito Santo. Eu não posso ficar isolando os três. Ou achar que, como uma oração, a resposta dela não saiu do jeito que eu queria, ele não teve compaixão. Eu tenho que partir do princípio da compaixão de Deus. Você quer saber se Deus se importa comigo e com você? Você quer saber se Deus, ele intervém nos nossos sofrimentos? Você quer saber se Deus sente a minha dor e assume a minha dor e faz algo para resolver o meu problema? Vamos olhar 3 textos aqui, tá bom? Primeiro texto que nós vamos ver é Filipenses, tá bom? Filipenses capítulo 2. Lá no Novo Testamento, você vai passar ali os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. É uma cartinha curtinha, e se você não achar aí na sua Bíblia, no seu celular, vai ser projetado aqui na tela, mas você anota e depois você verifica. Será que Deus tem compaixão de nós? Será que Deus se envolve ou se envolve nos problemas humanos? Será que Deus sofre no seu lugar? Vamos ver. Vamos começar desse princípio. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Leia comigo, rapidinho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos ver o que foi que ele fez? Antes, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Então, olha para mim, preste atenção. Jesus, sendo Deus, teve tanta compaixão de mim e de você, tanta compaixão, e eu não vou falar nem das coisas de agora, tanta compaixão ele teve, que ele deixou a posição de Deus, deixou sua glória, deixou sua divindade, e a Bíblia diz que humilhou-se, querido, porque um Deus que o universo não contém, um Deus que é maior do que o universo, vem agora num corpo humano. E vem para quê? Para tomar o meu lugar na morte, para tomar o teu lugar na morte. Eu sei que eu quero outras coisas aqui da terra, mas antes de tudo eu quero salvação e vida eterna. E isso Jesus veio tomar o nosso lugar na morte. Será que ele sentiu a nossa dor de pecadores perdidos? Tomou o nosso lugar na morte. Tornou-se humano para poder morrer e foi obediente até a morte de cruz. Jesus tem compaixão de mim e de você? Sim? Muito bem. Toda vez que você pedir compaixão, lembre-se disso, não esqueça. Ele tem compaixão? Sim, é comprovado que ele tem. Às vezes ele não vai responder a minha oração do jeito que eu quero, mas isso não é falta de compaixão não, tá? E Deus o Pai? Aí então você vai dizer, não, então por isso que eu amo tanto Jesus. E Deus o Pai? Deus o Pai, ele tem participação nisso? Deus o Pai também tem compaixão? Vamos comigo para o Evangelho de João, você vai voltar aí rapidinho. Os Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, e é um texto muito conhecido, mais decorado do mundo, mas parece que a gente esquece. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus, o Pai, também tem compaixão de mim? Vamos ler? Você achou? Muito bem, anota aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Preste atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, é Deus o Pai. Certo? Está comigo, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, é o 17, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus se esvaziou e veio. Quem mandou Jesus? Quem estava de acordo? Quem participou dessa obra? Deus o Pai. Deus o Pai tem compaixão de mim e de você? Será que ele se coloca no lugar do nosso sofrimento e quer resolver a nossa dor? Ele assume a nossa dor? Sim ou não? Eu não sei se você tem filhos, mas um dia você vai tê-los, se não tiver, se quiser. Mas para os que têm filhos, eu pergunto a você, ou você também que não tem filhos, tem uma pessoa que ama, você daria seu filho para morrer por alguém? Eu sei que você morreria por ele, isso eu não duvido, mas você daria ele para morrer por alguém? Você daria ele para morrer por inimigos, por pessoas que você não conhece?
Deus o Pai deu Jesus para morrer por cada um de nós. Será que Ele tem compaixão por nós? Provado que tem. E Deus Espírito Santo? Onde Deus Espírito Santo entra nessa história? Qual o tamanho da compaixão dele? Vamos lá? Muito bem. Agora nós vamos para a cartinha de Coríntios, tá bom? Nós vamos ali para a cartinha, nós estamos aqui no Evangelho de João, vamos passar só Atos Romanos rapidinho e vamos para a cartinha de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, e vamos ler os versículos 19 e 20. Vamos ver o Espírito Santo. Qual o tamanho da compaixão do Espírito Santo, tá bom? Vamos ler comigo? Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Qual é o papel do Espírito Santo? Queridos, o Espírito Santo também deixou a glória do céu, deixou o seu trono celestial e está aqui neste mundo, trabalhando por mim e por você, e fazendo da nossa mente, do nosso corpo, a sua morada. Você acha que uma mente humana é um lugar digno para um Deus todo-poderoso, o Deus Espírito Santo, um Deus que junto com o Pai e com Jesus são maiores do que o universo? Pois muito bem, o Espírito Santo aceita por amor de mim e por amor de você, para nos guiar, para nos convencer do pecado, para nos levar a toda a verdade, para converter a nossa mente. Ele se sujeita a descer do trono celestial e habitar no trono da minha mente e da sua mente, se nós deixarmos. Viver falando conosco, tentando entrar em nossa vida, batendo a porta, no chamado do Senhor Jesus Cristo, pedindo para entrar, para mudar a nossa vida. Sabe, queridos, o Espírito Santo tem compaixão por nós. Você deixaria o conforto da sua vida, o conforto de uma mansão maravilhosa, onde você tivesse toda a glória, para morar numa favelinha? Você deixaria por alguém? Porque a pessoa que você ama está numa favelinha. Você deixaria tudo para ficar lá com ela? O Espírito Santo, que é Deus, deixou a glória do céu e hoje habita aqui neste mundo contaminado, e habita e tenta e insiste e nos adula e nos atrai para morar na nossa mente. Querido, eu quero te dizer uma coisa, não se ofenda comigo, mas eu sei o que é a minha mente, eu sei o que tem dentro da minha mente. E comparada ao trono do universo, ao terceiro céu, à adoração dos anjos, à mansão celestial, ao santuário celestial, queridos, minha mente é uma favelinha, onde o Espírito Santo faz questão de morar e vai ficar conosco até que Jesus volte para nos buscar. Sabe, amados, essa obra não é uma obra de um Deus que não se importa comigo. É a compaixão, é o amor imenso de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trabalhando numa obra perfeita para nos dar vida eterna, para nos livrar da escravidão da morte eterna, para nos livrar da escravidão do pecado, para nos livrar do peso da culpa e para, como disse o Senhor Jesus Cristo, nos dar vida em abundância, antes mesmo da vida, do cumprimento da vida eterna, aqui neste mundo, vivendo em paz, na paz que somente Ele consegue dar. A obra da salvação é uma obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um Deus de imensa e eterna compaixão por mim e por você. Por isso, quando orarmos e pedirmos a Deus, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, compadece de mim, lembra que a maior obra, a maior demonstração dele é exatamente a compaixão dele. Por isso mesmo nós temos um Deus para clamar, em nome de Jesus. Não permita que as dificuldades da vida, que as lutas e os sofrimentos que eu sei que você tem e eu tenho, turbem a nossa mente a ponto de achar que o nosso Deus não é um Deus compassivo, de achar que Ele não se importa conosco. Queridos, a vitória está em Cristo. Ela já veio para nós. O reino dos céus começa dentro da minha mente e da sua mente. Precisamos crer e orar, entendendo que Deus tem compaixão de nós, que Ele se compadece e cuida de cada um de nós, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que quisermos. Muito bem. Amanhã nós vamos continuar estudando ainda no versículo 1 outra palavra, mas o nosso desejo e a nossa oração é que a palavra compaixão faça um sentido muito amplo sempre na sua cabeça quando você se lembrar de Deus. Que Deus te abençoe e me abençoe. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, amado Pai, amado Jesus, amado Espírito Santo, graças te damos pela tua imensa compaixão por nós, Senhor, porque assumisse a nossa culpa, o nosso lugar na culpa, e trouxesse, Senhor, salvação para todos nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.
profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondida em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar. O que é o amor? Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra, me leva de volta pra quem levou. Escondido em suas feridas, pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar